Olá, muito bom dia. Você ligado aqui na TV Candidez. Está no ar o programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis. A doutrina espírita, a mensagem esclarecedora do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, aqui na sua TV Candidez. Estamos recebendo aqui no estúdio hoje a nossa amiga Clícia Ribeiro. Ela é da cidade de Arcos, Minas Gerais, formada em jornalismo e trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, na cidade de Arcos. Um bom dia, Clícia. Seja bem-vindo aqui à nossa cidade, ao programa Espírita Nova Era. Bom dia, Eurípides. Bom dia a todos os telespectadores da Candidez. Clícia, iremos falar um pouco sobre a temática ao qual você desenvolveu na Semana Espírita aqui de Divinópolis, que é o Evangelho de Jesus, a educação nos novos tempos, né? Sim. Qual é a proposta de Jesus Cristo com o seu Evangelho, desde que foi trazido a lumen de 2000 anos atrás? A proposta do Cristo é uma proposta de amor. Diferentemente da lei mosaica aqui, nós estávamos acostumados, as pessoas culturalmente ligadas às tradições judaico-cristãs, estávamos acostumados com um Deus férreo, com um Deus vingativo, o Deus dos exércitos. Primeiramente, Jesus vem desconstruir essa imagem divina, nos trazendo um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que dá sempre novas oportunidades a todos nós. Sim. E a proposta de Jesus é basicamente uma proposta de amorosidade, uma proposta de empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Quando ele nos coloca, ame a teu próximo como a ti mesmo, é a questão da empatia. Eu preciso me amar, eu preciso gostar de mim, para olhar o outro com esse mesmo alto amor. Então, quando eu faço isso, eu entro dentro da proposta cristã, que é a proposta do afeto, do sensibilizar-se com a dor alheia. Por isso que o cristão verdadeiro, ele é uma pessoa que se preocupa com o outro, que se preocupa com o bem-estar da coletividade. Porque ele pensa da forma que Jesus pensou. Jesus olhava a todos com amor. Para ele não tinha uma distinção entre o pecador e aquele homem correto. Ele amava a todos indistintamente e a todos ele ensinava, a todos ele dava as lições essas imorredoras que nós estamos estudando até hoje, passados mais de 2000 anos da vinda dele à Terra. E bem explícita naquela passagem com a Madalena, né? Quando ele Sim. coloca que aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ali ele nos coloca uma mensagem assim de não julgueis para não ser julgado, e nos coloca realmente a mensagem de o amor primeiro, acima de tudo, né? Com certeza. Bom, como ficará com aqueles que não conheceram e nem tiveram acesso a este evangelho de luz e amor que nos conduz à libertação espiritual? Não serão salvos? Bom, nós espíritas sabemos que o espírito jornadeia por várias e várias reencarnações. Em algum momento da sua caminhada evolutiva, é muito provável que ele tenha se esbarrado com a mensagem cristã. Não é? Mas nós encontramos um grande contingente de pessoas nesses mais de 7 bilhões de encarnados aqui na Terra que não são cristãos. Então você pensar assim, esses não cristãos não serão salvos. O que não bate nem com a mensagem cristã de Jesus. Não é? Porque se Deus é o Pai amoroso que criou todos esses seres, os hinduístas, os budistas, aqueles que estão, os asiáticos, muitos e muitos milhões deles, não dentro da mensagem cristã, eles não vão encontrar essa salvação. Isso não é coerente. E a gente percebe também, Eurípides, que Emmanuel foi muito correto ao nos
ensinar, nos mostrar que Jesus, o Cristo, foi o responsável pela evolução espiritual do planeta Terra. Então, em várias culturas, em várias filosofias, em várias religiões, nós vemos o pensamento cristão não exatamente como cristianismo, mas o pensamento de amorosidade do Pai, de conduta correta, do vivenciar a plena espiritualidade, nós encontramos no budismo, no hinduísmo, no taoísmo e em várias outras filosofias. Porque esse coordenador do orbe, desse planetinha aqui, desse Terra, esse tal de Jesus Cristo, mandou mensageiros em diversos momentos da humanidade, em diversas regiões, com o pensamento dele. Mesmo. Com o pensamento dele. Então, quer dizer, todos nós, todo o Espírito que buscar a mensagem de misericórdia, de amor, que Jesus pregou da melhor forma, né? Porque a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos nos dá conta que o guia e modelo mais perfeito que Deus nos mandou para nos direcionar foi realmente Jesus. Mas ele também mandou outros missionários por aí com a essência do pensamento dele para serem levados a todos os povos. Essa questão de salvação também é uma questão muito relativa. Verdade. E você bem sabe, muitas religiões colocam que se não estiver naquela religião, não há salvação, né? Não é este o propósito da doutrina espírita, que muito mais nos esclarece o que nos cabe, né, enquanto seres em evolução, para buscar o que realmente nós precisamos de construir na nossa etapa evolutiva, né? Com certeza. Sendo a educação a única e exclusiva forma de evolução espiritual, o que acontecerá com aqueles que não buscam essa proposta, que não compreendem a mensagem do Evangelho de Jesus como forma de crescer, de realmente abrir o sentimento? Isso vai acontecer uma hora ou outra, não é? Porque nós todos estamos fadados à evolução, à perfeição. Sim. Não é? Nós todos seremos um dia espíritos angélicos, espíritos perfeitos. O Livro dos Espíritos traça para nós com muita clareza a escala evolutiva, né, dos espíritos, de nós aqui encarnados. Sim. Então, se no momento nós não quisermos educar os nossos espíritos, se nós quisermos continuar recalcitrantes no mal, no erro, na viciação, o Pai permite que a gente faça isso, não é? Mas nós seremos impulsionados a educar esse espírito que somos em algum momento. E muitas vezes, Eurípides, vem um processo complicado, dá um empurrãozinho para isso, que é o processo da dor. Muitas vezes a dor é o nosso grande despertar. O espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade bendita de Divaldo Pereira Franco, nos diz uma frase bastante interessante. Ela diz assim, que a dor ainda é o aguilhão a nos impulsionar para frente. Então, quando Jesus nos convida amorosamente para que nós nos eduquemos, para que a gente evolua, e eu digo, não quero. Não quero. E reencarnação após reencarnação, eu fico na minha zona de conforto, eu fico persistindo nos mesmos erros. Então vem a amiga dor. Aquele aguilhão a nos chamar a atenção para as necessidades reais do espírito, para que a gente trabalhe questões importantes para a nossa evolução, que num momento ou outro terão que ser trabalhadas. Vai depender de cada um de nós que forma, não é? Alguns vão mais aceleradamente, outros vão mais devagar, mas o processo educativo do espírito, ele terá que ser feito em algum momento da nossa caminhada de espíritos imortais que somos. Com certeza. Você está ao vivo aqui pela TV Candidez, o programa Espírita Nova Era. Hoje nós estamos recebendo no estúdio a Clícia Ribeiro, ela é da cidade de Arcos, e estamos falando sobre o Evangelho com Jesus na educação nos novos tempos. Clícia, como que a doutrina espírita pode contribuir para o desenvolvimento deste processo educacional
do espírito imortal? De diversas formas, mas eu acho que o mais interessante é colocar para nós que a morte não existe, que a morte não é o fim de uma trajetória, que nós continuamos a nossa existência, ora no plano astral, ora no plano material. E esse moto contínuo das reencarnações até que nós possamos sair delas, né, por alcançarmos a nossa perfeição, faz toda a diferença sabermos disso. E a doutrina espírita enfoca isso o tempo todo conosco. Não é? Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais momentaneamente na matéria. Então a doutrina espírita todo momento nos conclama a aproveitarmos a chance da reencarnação, aproveitarmos o momento, aproveitarmos o agora, para fazer o melhor que possamos fazer em prol dos nossos espíritos, em prol de um mundo melhor. Nós vemos esse mundo aí, nesse processo conturbado. O que eu estou fazendo para que esse estado de coisas melhore? A doutrina espírita nos chama muita atenção. Não é? Nós somos co-criadores com Deus, nós somos partícipes dessa grande magia que é o viver, que Deus nos convida a todo momento para a gente fazer algo melhor. Então a doutrina espírita, trazendo-se muito claramente, não é a única religião que fala dessa forma, com certeza, mas com muita clareza e objetividade, nos mostrando a imortalidade da alma, a reencarnação, a progressão do espírito, nos ajuda muito. E nos ajuda principalmente, Eurípides, no entendimento do porquê do sofrimento, de quem sou eu. Porque muitos de nós passamos uma existência sem nos dar essa resposta. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Muitas pessoas, não conseguindo achar esse sentido da vida, muitas vezes se suicidam. Então a doutrina espírita nos mostra que temos sim um sentido nesse viver. Nós temos um porquê de termos nascido aqui em Divinópolis, na determinada família, com esse grau de dificuldade ou de facilidade na área econômica, na área educacional, enfim. Por que eu nasci no Brasil e não na Noruega? A doutrina espírita nos mostra isso e faz toda a diferença no entendimento desses porquês, que são coisas chaves para a nossa existência. Com certeza, faz parte da nossa busca evolutiva, né? Adequar a esse pensamento, entender esse chamado de Jesus para nós, e às vezes as pessoas não entendem isso como chamado é trabalho. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui tirando férias, né? Então a doutrina nos coloca muito bem essa questão de buscar realmente aquilo que Jesus nos coloca. Amei-vos uns aos outros, né? Ame-vos uns aos outros. E esse amor que ele coloca é justamente nessa busca de conscientizar, né? Todas as religiões visam a educação, isso é claro, sim, como sendo o meta até do espírito imortal. Ou estaria somente a cargo das religiões cristãs? Não. Várias religiões, vários movimentos filosóficos trabalham essa questão, né? Você precisa melhorar-se, você precisa buscar a sua espiritualidade, a conexão com Deus, a conexão com o sagrado, né? E isso nós não encontramos só dentro da doutrina espírita, muito menos somente dentro do cristianismo, não é? Você conversa com alguém muçulmano, com um hinduísta, com um candomblessista, pessoas ligadas ao sagrado, da forma como lhe foi ensinada, da forma como ele acredita. E são pessoas extremamente bem resolvidas, né? Bem conectadas com Deus, sem exatamente seguir a mesma pensamento religioso que o nosso, inclusive o cristianismo. Com certeza. Vivendo este momento de tantas convulsões sociais, ao qual
temos no nosso próprio país, não fica difícil viver os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes, aquela questão que Jesus coloca muito bem, amar os inimigos, não deixa assim ser uma questão muito assim complicada? Na verdade, Eurípides, Jesus foi extremamente e é ainda na condução, né? Nossa, ele está entre nós. Ele sempre foi de uma amorosidade muito grande. Mas ele nunca nos mentiu. Inclusive, com relação a essas dificuldades, a esses transtornos existenciais. Ele coloca para nós bem claramente assim: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas Jesus venceu, quem sou eu para dar conta disso? Mas a pedagogia do Cristo foi exatamente nesse sentido. Ele ensinava e exercitava, nos mostrava que era possível viver uma vida em sintonia com Deus. Então, nesse mundo complicado, é possível viver a mensagem do Cristo? É sim. Diante de tanta desonestidade, é possível ser honesto? É possível sim. É difícil amar o inimigo? Difícil, mas possível. Nós podemos fazer esse processo de construção do perdão, do desfazer das nossas animosidades com calma, paulatinamente. Porque às vezes nós queremos ser assim, os maiorais, ser aquele mais cristão, não é? Ficamos altamente frustrados por não conseguirmos vivenciar exatamente tudo que o Cristo nos propõe, mas é algo que a gente vai construindo devagar, não é? Hoje eu não consigo perdoar meu inimigo, mas pelo menos eu já consigo não ser violento com ele. Já consigo não retribuir da mesma forma como o que ele me fez. Daqui a algum tempo, eu posso analisar as qualidades que ele tenha. Depois eu posso orar por ele. Quem sabe um dia ele passa diante de mim num grande processo de dificuldade e eu consiga ajudá-lo. Então, nós vamos conquistando, se nos predispusermos a isso, a seguir os rumos que o Cristo nos colocou. Inclusive, Eurípides, na questão da pacificação. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, a gente vê tanta violência no lar, no trânsito, países contra países, não é? Pessoas que têm dificuldades em aceitar a religião do outro, em aceitar a opção sexual do outro, e começam a brigar, começam a se digladiar, não é? Verdade. E nós podemos trabalhar conosco essa pacificação, não é? Não é sair na rua em passeatas pela paz, ostentando cartazes e faixas bonitas, falando a respeito de paz. Mas eu preciso ser um bem-aventurado, um manso, começando dentro da minha intimidade, até da forma como eu converso com os meus dentro de casa. Porque o que adianta eu ostentar bandeiras tremulantes de uma passeata pela paz, se dentro de casa eu faço guerra com as pessoas? Então a gente pensa assim: mas eu não dou conta de mudar o mundo. Não, nós não damos conta de mudar o mundo, mas damos conta de mudar a nós mesmos e ajudar aqueles que estão no nosso entorno. Então a gente precisa... O seu próprio mundo, né? Sim. O seu mundo íntimo, né? A gente precisa trabalhar pela não violência. A gente precisa sair de uma faixa que nós, vendo tanta coisa negativa na mídia, a gente começa a achar as coisas normais, não é? Verdade. Tem uma música de uma cantora que recentemente fez sucesso,
Kel Smith, a música se chama Era Uma Vez, e ela fala assim, que dá para conseguir lidar com o mundo depois de descobrir que esse mundo ficou mal. Só não achar que a maldade do mundo é uma coisa normal. Então nós precisamos, enquanto cristãos, entrar num processo de indignação contra a maldade, contra a violência que graça no nosso mundo. Não sendo mais violentos, né? Não ficando que essa indignação, sabe, saia de nós de uma forma violenta, muito pelo contrário. Mas você não, enquanto cristão, não pode achar normal a desonestidade. Você não pode achar normal e dizer, o político tal é ladrão. Mas ele faz alguma coisa pela administração. Olha, que bom, então deixa ele roubar. Gente, isso não é normal. Não é? Nós precisamos, enquanto cristãos, ver essa realidade que está ao nosso redor e tentar transformá-la, procurando ter uma conduta mais condizente com Cristo. Porque a gente colocar a Bíblia debaixo do braço, nós falarmos do bem e do belo e agirmos exatamente o contrário, é uma incoerência, para não dizer hipocrisia. Verdade. Qual o verdadeiro significado da palavra, da frase, fora da caridade não há salvação? Olha, Euripides, os espíritos superiores que orientaram a codificação de Kardec foram extremamente felizes nessa colocação dessa máxima do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então aí não há nada reducionista. Os Espíritos não disseram, fora do Espiritismo não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Caridade é o amor em ação, nas suas milhões de facetas. Nós podemos fazer caridade de N formas. E isso é que vai, entre aspas, né, salvar a nossa alma, porque vai nos transformar em pessoas melhores, pessoas mais sensíveis com a dor alheia, menos exclusivistas, menos individualistas, porque aquela pessoa que não exerce a caridade, na solidariedade, no contexto, no mundo que ela vive, ela é uma pessoa que está deixando o seu egoísmo explícito. Eu estou bem? Não quero saber se o outro não está. A minha família tem comida? Ótimo. Se a família do outro não tem, isso aí é um problema dele. E os Espíritos nos convocam a ter um outro tipo de ação. Você precisa exercitar o amor. Você precisa fazer caridade. Como? Não sei. Deus coloca na nossa frente N formas de nós agirmos no bem. No nosso cotidiano, dentro de um ônibus, na nossa sala de aula, com o nosso colega de trabalho, com o nosso parente dentro de casa. Se a gente fosse listar aqui, nós não conseguiríamos. Quantas formas de se fazer a caridade há? É só nós olharmos o nosso entorno com mais afeto, com mais cuidado. Sim. Porque o que tem acontecido é que nós estamos vivendo numa sociedade muito individualista, que nós olhamos somente para o nosso próprio umbigo. Aí não dá para ser caridoso. Né? Bom, nós estamos chegando aqui ao nosso final do programa. Clícia, o que você gostaria de deixar como mensagem para os amigos aqui da TV Candidez? Foi um prazer participar desta conversa, desse bate-papo, e nesses tempos de convulsões sociais, como você falou, de dores acerbas, que cada um tem as suas. Eu gostaria de lembrar um versículo que nós encontramos em Lucas, capítulo 13, versículo 33, onde Jesus diz assim: importa, porém, que caminhemos hoje e amanhã e no dia seguinte, que a nossa marcha seja ininterrupta no sentido do bem. Muito bem, nossos agradecimentos à Clícia pela participação conosco aqui no programa Espírita Nova Era, que é uma realização da
Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com apoio com a produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis, que vai ao ar todo sábado às 9h30 na TV Candidez, com reprise toda terça-feira às 7 horas da manhã. Um bom dia a todos e até o próximo programa.